Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, a tia tá hoje aqui no novo formato, né? Estamos aprendendo para melhor vocês entenderem o assunto. Nossa primeira aula de português, falando sobre sinais de pontuação. Peguem lá o livrinho de vocês, páginas 79 e 80. Para que serve? Vamos lá dizer para que servem os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles servem para nos auxiliar em uma boa leitura e em uma boa escrita, certo? Eles são essenciais para que isso aconteça, para que ocorra uma boa leitura e uma boa escrita. Sem eles, não conseguiríamos compreender com facilidade os textos e nem as frases, ok? Vamos conhecer o primeiro sinal de pontuação e para que ele serve. O primeiro sinal de pontuação é o quê? A vírgula. A vírgula serve para indicar uma pausa na leitura, ou seja, um respirar na leitura. Quando está lendo muito rápido, as pessoas têm o costume de dizer bem assim, pare para respirar, ou seja, observe a vírgula que tem nessa leitura, porque é para você entender melhor. Separar elementos de uma enumeração. Por exemplo, Maria foi à feira e comprou abacaxi, cenoura, maçã e alface. Se vocês observarem aí, entre abacaxi e cenoura existe uma vírgula. Entre cenoura e maçã também existe outra vírgula. Esses são os elementos que são separados nessa lista. De que outra forma eu posso dar um exemplo? Maria foi à livraria e comprou caderno, caneta, lápis e borracha. Esses elementos serão separados por vírgula. E também serve para separar a cidade da data, o local que você está de uma data. Quando vamos escrever, né, para alguém. Aí no exemplo tem Indaiatuba, 27 de maio de 2014. Trazendo para a data atual e para o local atual, colocamos assim, Aracaju, vírgula, né? 11 de maio de 2014. Se na vírgula temos que dar uma pequena pausa na leitura, já no ponto e vírgula, a pausa é maior, certo? Exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa, ficou limpando o quarto. O rio está poluído, os peixes estão mortos. Não há muita diferença, mas o ponto e vírgula indica uma pausa maior. Vamos para o próximo. Dois pontos. Para que servem os dois pontos? Eles servem para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. De repente, João teve uma ideia. Olha lá os dois pontos. O narrador falou. De repente, João teve uma ideia. Botou os dois pontos. Aí tem embaixo. Precisamos comprar, dois pontos, tinta, pincel e papel. Precisamos comprar. Está criando uma lista. Quais são os itens que tem na lista? Tinta, pincel e papel. O ponto final, para que serve? Esse nos acompanha sempre, né? Principalmente em sala de aula. Quando vocês terminam a atividade, que eu vou corrigir e alguns esquecem de colocar o ponto final e eu sempre cobro. Coloquem o ponto final, porque se você não colocar o ponto, você não terminou a frase ou não terminou a escrita, certo? Vamos para o próximo. Quem são os próximos? O ponto de interrogação. Ele é usado no final de uma frase, quando se faz uma pergunta. Toda vez que eu apareço aqui, eu sempre pergunto, como vocês estão? Não é isso? Também serve para perguntar qual é o seu nome, quantos anos você tem, onde você mora, né? O ponto de interrogação significa o quê? Que você está fazendo uma pergunta, é sempre utilizado no final das frases. E o ponto de exclamação? Ele é utilizado nas frases que expressam sentimento, como calma, como raiva, como dúvida, certo? Tem um exemplo aí dizendo, calma, tudo vai passar. Olha lá o pontinho de exclamação no final, ok? Vamos conhecer mais outros, os outros últimos, né?
Os últimos são... Pronto. A reticência, as aspas e o travessão. As reticências são 3 pontinhos, que sempre deixa, né, no final da frase, assim como quem tem mais a falar. Por exemplo, vim aqui pensando que, aí 3 pontinhos, deixando você pensar o que seria. Já nas aspas, elas são utilizadas para dizer que alguém falou algo. Por exemplo, tem aqui dizendo: assinalamos que determinada frase foi escrita por outros e não por nós. Tem uma frase aí bem engraçadinha que diz assim: mamãe falou que esse menino é um furacão dentro de casa. Mamãe falou que o menino é um furacão. Foi mamãe quem falou. Então, esse furacão foi ela quem falou. Por isso que está entre aspas. E travessão? Meu nome é Travessão. Apareço nos diálogos para apontar a fala de personagens. Tá dizendo aí, alguém falou: Felipe, o que você está fazendo? Vamos ver esse exemplo lá nos outros, em 2 pontos. Vamos lá, tem aí. De repente, João teve uma ideia. 2 pontos, olha lá o travessão. Precisamos comprar 30 tinta, pincel e papel. Então, o travessão serve para indicar o quê? A fala de um personagem, né? Então, essa é a nossa primeira aula de português falando sobre sinais de pontuação. Lembrando que sinais de pontuação 1, porque ainda tenho 2. Obrigada, certo? Um cheiro para todos, espero que vocês tenham entendido. Beijos.